jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uma vez mais, Mateus 24, verso 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Esse é o texto base, aonde nós iremos tomar por base, para trazer uma rápida e singela reflexão na palavra do Senhor Jesus, na noite desse dia. Mateus capítulo 24 é um texto bastante conhecido dos leitores. É um texto bastante conhecido daqueles que gostam de ler e apreciam a santa e poderosa palavra de Deus. Mateus capítulo 24 tem um pano de fundo, a escatologia. E todos nós sabemos que a escatologia nada mais é do que o ensinamento ou a doutrina das últimas coisas. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele vai trazer esta mensagem para os seus discípulos. Quando nós começamos a ler Mateus capítulo 24, nós vamos ver que nos primeiros versos Jesus ele sai do templo. E enquanto ele caminhava, os seus discípulos se aproximaram para mostrarem a construção do templo. Ele próprio lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas. Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, para que não seja derrubada. Os discípulos estavam se maravilhados, estavam atônitos, podemos dizer, com o esplendor do templo naqueles dias. Mas Jesus diz para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus chega no Sermão do Monte, ou no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Percebam que essa pergunta que os discípulos fazem é a mesma pergunta que permeia em nosso meio. Quantas das vezes nos perguntamos se já estamos próximo do fim? Essa foi a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E ele vai dizer para que os discípulos viessem tomar cuidado, para que ninguém vos engane. Jesus estava falando para os discípulos, mas é interessante que essa palavra serve também para nós nesses últimos dias. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas perderam a sua vida nesse contexto da volta de Jesus? Podemos classificar aqui alguns nomes ou até mesmo uma denominação que preveu a volta de Cristo, mas porém teve a sua previsão negada. Percebam, meus irmãos, aqui que vai haver um grande caos no meio daqueles dias. Vai haver tamanha destruição, já que, meus irmãos, a palavra tribulação significa comprimir com força. É como se fosse uma uva dentro da oliveira. Ali elas são esmagadas. As oliveiras são esmagadas, imprensadas até dar aquele suco
ou aquele azeite para cada um de nós. A terra vai passar por tamanha catástrofe. A Bíblia vai dizer que o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Vai ser um dia de caos, vai ser um dia de angústia, como também este nome de grande tribulação é titulado dentro da literatura veterotestamentária. Ela é titulada como a angústia de Jacó. Mas quando nós paramos para pensar de que tudo isso vai estar acontecendo na terra, vai participar algumas pessoas que vão estar presentes aqui, as nações e a santa cidade de Jerusalém, a saber, Israel, vai estar passando por esse processo. Aqueles que não ouviram o ressoar da trombeta, aqueles que não foram arrebatados com a igreja para glorificar ao nome do Senhor Jesus nas mansões celestiais. Para a nação de Israel, a grande tribulação ela tem como princípio para começar a preparar a nação de Israel para receber o Senhor Jesus na segunda vinda. Para aqueles que ficaram na terra, ainda vai haver uma chance de salvação. Mas vale nos lembrar que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram salvos, aqueles que ouviram o ressoar da trombeta de Deus, vai estar participando pelo menos de 2 momentos nas mansões celestiais. A Bíblia Sagrada diz, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nos ares, e lá nos ares nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus. E quando nos encontrarmos com o nosso Senhor, a primeira classe que vai passar por um tribunal sou eu. A primeira classe que vai passar por um tribunal somos nós, somos a igreja. Alguém que foi arrebatado vai se encontrar com o Senhor Jesus para uma prestação de conta. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que aqueles que praticaram as obras em madeira, feno ou palha, ouro, prata ou pedras preciosas, todos esses serão provadas como que no fogo. Tudo que eu faço nesta terra está sendo registrado no céu. Tudo que você faz nessa terra em favor do reino de Deus está sendo registrado no céu. Quem sabe outro dia eu posso pregar trazendo qual o significado dentro da igreja, os elementos que Paulo vai nos apresentar. Eu posso adiantar a vocês aqui e dizer, quando eu falo de ouro, eu falo de glória, mas quando eu falo de glória dentro da escatologia, e no texto em que Paulo vai dizer, quer dizer que tudo aquilo que eu faço para o reino de Deus é para mérito e a glória dele. A partir do momento em que eu faço para engrandecer o meu nome, eu estou fazendo de uma maneira errada. Eu estou fazendo para engrandecer o meu nome. Mas quando eu tenho a disposição, a disponibilidade para fazer algo para engrandecer ao nome do Senhor, eu estou fazendo a obra para a glória de Deus. Eu posso adiantar a vocês
que as obras daqueles que foram praticadas como uma palha, podemos identificar alguém que faz a obra do Senhor Jesus como que de palha. São aqueles que estão na igreja hoje, por algum momento sai da presença do Senhor, e quando ele volta, como uma palha que é soprada ao vento, que uma hora está aqui, uma hora está lá, no momento em que a palha retornar para a igreja, ele vai ouvir o ressoar da trombeta e vai ser salvo como que pelo fogo. A misericórdia do Senhor é tamanha para nós, que ainda mesmo fazendo as obras como palha, de uma maneira totalmente fraudulenta, podemos dizer assim, para com o Senhor, Ele ainda vai ter de misericórdia de nos resgatar, quando nos encontrarmos em sua presença. É por isso que nós precisamos parar para pensar. Aquilo que nós temos feito para o reino, é para mérito e engrandecimento dele, ou para mérito e crescimento nosso? Aquilo que eu tenho feito para ele, tem sido de uma maneira convicta, ou tem sido de uma maneira desconvicta? Aquela disposição que eu tenho para servir a ele, é uma maneira que o agrada, ou uma maneira que desagrada? Tenhamos cuidado quando nos envolvemos com o reino de Deus. Sabemos que ele é amor, mas também devemos ter em mente que ele é justiça, e a justiça dele é tamanha, que independente de ter uma posição elevada ou não, vai prestar conta com ele. E naquele dia do tribunal de Cristo, irão subir ao degrau, pois a palavra tribunal no grego significa bema, e bema é como se nós pudéssemos destacar aqui um corredor olímpico. Ele desenvolve o seu melhor, e quando ele sobe num pódio, ele recebe uma coroa, como na Grécia antiga. Ali está tipificando o seu desenvolvimento, a sua habilidade está sendo coroada. É assim aqueles que irão receber o galardão da parte do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor vai dizer em Apocalipse: meu é o galardão, e eu dou a quem eu me comprazo. O galardão é dele, a glória é dele, o poder, a majestade é dele. E a pergunta é: você e eu estamos merecendo ser galardoados pelo nosso Senhor ou não? Não me responda. Estamos nesse momento aqui em trazer à memória o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. De que maneira você e eu têm apresentado-se diante do Senhor? A Bíblia Sagrada vai dizer que esta grande tribulação, Isaías capítulo número 13 e o versículo 11 diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abatarei os orgulhosos, o orgulho dos violentos. Essas são as palavras do próprio Senhor, quando ele se dirige à nação de Israel. Mas esta palavra cabe dentro do nosso contexto nos dias atuais.
atuais, porque a grande tribulação será um momento em que eles irão entender e saber que só existe o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A igreja vai estar participando do tribunal de Cristo e em seguida vai estar adentrando as bodas do Cordeiro. Em seguida, ela vai estar adentrando as bodas do Cordeiro. E lá nas bodas do Cordeiro será um momento onde nós iremos de participar de um momento como esse. Nós iremos de sentar à mesa juntamente com Abraão, juntamente com Jacó, juntamente com Isaac. Já parou para pensar que você vai estar ao lado de Davi, que você vai estar ao lado do apóstolo Paulo, e quem vai te servir esta ceia não é o pastor da igreja, quem vai te servir esta ceia é o próprio Cristo. Já parou para pensar que privilégio nós temos? Já parou para pensar quando de nós não valorizamos o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário? Quantas das vezes precisamos e merecemos algo da parte do Senhor, e Ele poupa pela sua misericórdia. Quantas das vezes ouvimos falar do sacrifício de Jesus, e quantas das vezes demos as costas para o que Ele fez. Mas se tanto você quanto a mim for lá fora e perguntar quantos querem ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão e dizer que Deus, Ele é amor. Mas o Deus de amor também Ele é justo, e justo para como um juiz. Hoje Ele está à direita do Deus Pai como um advogado, mas no dia do trono branco, no dia da prestação de conta, Ele vai estar como juiz, pois a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus dá autoridade ao Filho para julgar, pois Ele a ninguém julga. Quem somos nós diante do trono branco de Deus? Seremos a classe que vai estar diante do trono ou ao redor do trono? Quem vai estar ao lado do trono são aqueles que foram arrebatados, são aqueles que têm o corpo glorificado já, galardoado, coroado e o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aqueles que vão estar diante do trono do Cordeiro são todas as nações ímpias, são todos aqueles desde Adão até a volta de Jesus, vão prestar conta com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia não tem como comprar o nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo em um meio aonde dentro da nossa sociedade conseguimos um habeas corpus para sair. Quantos de vocês e quantas pessoas eu conheço que compram juízes e magistrados, mas o sangue de Jesus, foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos resgatou, e não tem valor a cédula humana diante daquele grande e poderoso Senhor. Não tem como se corromper, porque Ele é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou que pensamos. A Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus capítulo número 24, verso 23: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali Ele está, não acreditem. Tenham cuidado naquilo que vocês ouvem acerca da volta do Cordeiro. É necessário estarmos preparados, com os ouvidos atentos, com a nossa santidade em dia, para ouvir o ressoar da trombeta.
Glória seja dada ao nome de Jesus. O verso 24 vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando Jesus surge naqueles dias, na cidade de Jerusalém, já haviam surgido aproximadamente cerca de 74 cristos naqueles dias. Para alguns ali, o próprio Jesus era apenas algum deles, como um falso profeta ou um falso ensinador. Mas quando Jesus começa a fazer os milagres, começam a fazer as maravilhas e começa a arrastar uma multidão, e aquela multidão começa a crer que Ele é o Filho de Deus, eles vão começar a entender que Ele não era alguém qualquer, que Ele na verdade era o próprio homem perfeito, que Ele era o Messias. E mesmo assim, dentro da comunidade judaica, Jesus é condenado por aqueles próprios que lá estavam. Ele é entregue à morte, uma morte de cruz, em favor da minha e da sua vida. Sabe por que você está vivo? Foi por causa da misericórdia dele na tua vida. Sabe por que você está vivo? Foi porque para você estar vivo, ele foi necessário morrer na cruz do Calvário para te dar a vida. Bendito seja o sangue do Senhor. Ele diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Às vezes pensamos que temos vida, às vezes pensamos que temos vida, mas a vida está nele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando nós estudamos Números capítulo 10, a Bíblia Sagrada vai dizer, Números capítulo 10 e o verso 1 diz: o Senhor disse a Moisés: façam 2 trombetas de prata batida. Façam 2 trombetas de prata batida. Quantas trombetas? 2 trombetas de prata. Essa trombeta aqui, meus irmãos, era diferente do chofar conhecido entre nós. Dentre nós cristãos e o povo israelita, o chofar, todos nós sabemos que é um chifre de carneiro que serve como uma buzina, que eles tocavam ali no arraial. Mas essa trombeta que o Senhor ordena que Moisés viesse a fazer, são trombetas, Jefferson, de prata batida. A prata na Bíblia, ela fala de resgate. A prata na Bíblia fala de algo pago. Era assim que alguns escravos eram libertos. Alguém chegava com uma quantia de prata e pagava, e assim eles eram libertos. Quando o Senhor está orientando a Moisés a dizer: façam 2 trombetas de prata. Esta trombeta de prata, dentro da cultura judaica, é conhecida como Hod Será, porque essa trombeta aqui, dentro da cultura e da comunidade que eles viviam, tinha um significado. Pelo menos, quando a primeira trombeta era tocada, eles juntavam todo o arraial para um acampamento. Quando a segunda trombeta era tocada, eles já juntavam as suas coisas e partiam para o arraial. Dentro de um pano de fundo escatológico, a primeira trombeta já soou. De que maneira? Hoje nós estamos reunidos aqui, celebrando e engrandecendo ao Cordeiro de Deus. Existe um amontoado de crentes em todas as partes do mundo, louvando e bendizendo ao Cordeiro Santo de Deus. Está faltando a segunda trombeta ser trombeteada, para que nós podemos deixar este lugar aqui e subir as mansões celestes. Quantos acreditam nisso? Levante as suas mãos e adorem ao Cordeiro de Deus.
Querendo você acreditar ou não, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Ele disse que vai voltar e tenha certeza que Ele vai voltar. Ele continua dizendo: eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que Ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que Ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A pergunta é: aonde você quer estar? É verdade. Aonde você quer passar a eternidade? Não esteja pensando que a Bíblia é um conto de fadas, porque em pelo menos 50 países, dentro da janela 1040, esta Bíblia é proibida. Como é que ela é um conto de fadas e é proibida? É verdade. Desses mesmos países que a Bíblia é proibida, que eles dizem o romance de Romeu e Julieta não é proibido. A história do Chapeuzinho Vermelho também não é proibida. Vocês entendem o impacto que a Bíblia faz quando ela chega no ambiente? Em toda a história. Quando você chegar em casa, você dê um Google e vai testificar isso. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. É o mais vendido, mas também é o menos lido, principalmente entre aqueles que adquirem esse exemplar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus falando ao homem. É verdade. A Bíblia, ela te exorta, ela te edifica e também ela te consola. E há uma promessa gloriosa neste lugar. Há uma promessa gloriosa neste livro. Porque o autor da vida, ele disse que vem. Eis que cedo venho, e venho sem demora. Sem demora. Glória a Jesus. Meus irmãos, Glória a Jesus. esse período da grande tribulação, ele terá início quando a igreja for arrebatada, os crentes forem arrancados da terra. E quando o tempo durará isso? Irmão Tiago é um escatólogo, assim como um macaco. 3 anos e meio é de bonança, levante Cristo, 3 anos e meio. 3 anos e meio é um reinado de paz, o anticristo. Os outros 3 anos e meio será um período que ele vai se levantar implacável contra a nação de Israel. E vai descer nesse momento em que Israel vai estar encurralada, que eles vão clamar a Deus, e ele vai voltar, o Senhor Jesus, vindo com um corpo de glória, juntamente com a igreja, e eles vão entender que o Messias que ele crucificaram no passado é o mesmo que irá te salvar das garras do anticristo, porque ele tem um projeto com aquela nação. É por isso que o diabo, ele é furioso com a nação de Israel, porque ele é a promessa. Israel tem uma promessa a se cumprir ainda em sua vida. Quando nós estudamos a história de Israel, no ano de 1948, quando foi decretado que a nação de Israel iria voltar a ser nação novamente, estava se cumprindo o que o profeta Isaías vai dizer. Como pode uma nação surgir em apenas um dia?
quando nós estudamos acerca da história da nação de Israel, um brasileiro por nome Oswaldo de Aranha, ele quem decreta naquele conselho, naqueles dias, para que Israel voltasse a ser nação. E assim, este homem chamado Oswaldo Aranha tem um nome, é respeitado dentro da nação de Israel. Mal sabia ele que estava sendo usado por Deus para que o nome dele viesse a ser glorificado. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quando isso acontece, quando Israel volta a ser nação novamente, estava cumprindo-se parte do livro do profeta Ezequiel. Poderão reviver esses ossos? A nação de Israel volta novamente, e a nação de Israel está de pé até hoje. E é por isso, meus irmãos, que ela tem que passar por esse processo de purificação da grande tribulação para a chegada do Messias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não queira ficar aqui. Existe um hino de Lauriette que diz: eu não quero ficar. Lauriette cantando as 7 trombetas, em um trecho desse hino ela diz que não quer ficar aqui. E eu fosse você também não queria provar para ver o quão poderoso é, o quão terrível é este grande dia. Glória a Deus. Meus irmãos, outro dia nós estaremos aqui acerca de um seminário escatológico. Tenha certeza que escatologia está no coração de Deus. Escatologia é algo que o Senhor quer passar para a igreja, para que nós pudéssemos ficar atentos.